Área de figuras planas, você tem que saber, você tem que ir para a sua prova de concurso conhecendo as principais fórmulas matemáticas para área das principais figuras planas. Área de triângulo, área de quadrado, área de retângulo, área do losango, área do círculo. E nessa questão que caiu na prova da Aprendiz de Marinheiro do ano de 2020, exigiu o que dos candidatos? A área da coroa circular, que é uma fórmula bem simples. É claro que nessa questão, o candidato ele tinha que saber um pouquinho a mais do que a fórmula simplesmente da área da coroa circular, mas não é uma questão difícil, cara. Então, pega o papel aí, pega o lápis, pega a borracha, vamos fazer junto essa questão. Seja bem-vindo ao curso preparatório para as escolas técnicas militares, eu sou Luiz Antônio. Coroa circular é exatamente essa região rachurada que você está vendo aqui, ó. É a diferença entre as áreas de dois círculos. Aqui você tem dois círculos concêntricos. O que é isso, Luiz? Concêntricos. Tem o mesmo centro, tá bom? Aqui, ó. Esse daqui é o raio do círculo menor, que eu vou chamar de Rzinho. E aqui está o raio do círculo maior, tá vendo? Que eu vou chamar de Rzão. Tá bom? E qual é a fórmula para calcular essa região aqui, ó, essa região que está pintada aqui na figura da aprendiz? A fórmula é essa daqui, ó. Área da coroa circular, tá bom? É π vezes Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Então, essa questão aí foi a questão de número 35 da prova da Escola de Aprendizes de Marinheiro do ano de 2020, a prova de cor amarela. Considere a coroa circular formada pelas circunferências L1 e L2, cuja soma dos raios vale 0,4 decímetro. Opa, informação importante, soma dos raios. Aqui, ó, Rzão mais Rzinho, isso vale 0,4 decímetros. Informação muito importante que a gente tem que anotar, conforme a figura a seguir. Bom, beleza. A figura, como eu já te mostrei, é essa daí. Vamos ver o que a aprendiz pediu para os candidatos? Se a área da coroa circular é igual a π decímetros quadrados, tá vendo? Isso aqui é a área da coroa circular que está nessa figura aqui. É correto afirmar que a diferença positiva em decímetros entre os comprimentos das circunferências L1 e L2 é igual a quanto? Então, o que a aprendiz pediu para os candidatos é isso aqui, ó, a diferença positiva entre os comprimentos das circunferências L1 e L2. Então, o que o problema pede é isso aqui, ó, comprimento da circunferência grande. Aqui, ó, 2πr, tá vendo? 2πr é a fórmula para o cálculo do comprimento de uma circunferência. Comprimento da circunferência pequena, 2πrzinho, tá vendo? É a fórmula para calcular o comprimento da circunferência pequena. E o que o problema quer é isso aqui, ó, tá vendo? A diferença positiva, ou seja, o comprimento da circunferência maior menos o comprimento da circunferência menor vale quanto? Beleza? Vamos voltar então aqui na outra tela. Olha que interessante, ó. Isso aqui nós temos. Esse valor aqui é π. Tá vendo? Isso é π. Por que, Luiz? Aqui ele disse isso pra gente, ó. A área da coroa circular é π decímetros quadrados. Então, isso aqui, essa aqui não é a fórmula para calcular a área da coroa circular? Então, isso tem que ser igual a π. Beleza? Observe que nesta igualdade que nós temos aqui, ó, preste bastante atenção nessa igualdade aqui, tá vendo? O π, ele aparece de um lado multiplicando e aparece do outro lado também. Então, nós podemos aqui, ó, cancelar π com π. Então, nós vamos ficar com Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado igual a 1. Se você cortar esse π aqui, fica 1. Tá bom, pessoal? Beleza? Agora, olha que interessante. Isso que você está vendo aqui, ó, Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado, é um caso de fatoração. E que caso de fatoração é esse, Luiz? Diferença de quadrados. Tá vendo? A operação que nos dá a ideia de diferença é a subtração. E aqui nós temos dois quadrados perfeitos. Então, podemos escrever isso dessa forma, ó, Rzão mais Rzinho, que multiplica Rzão menos Rzinho. E isso é igual a 1. Beleza? E aí, está conseguindo acompanhar?
Já vale ou não já vale a sua inscrição no nosso canal? Vale ou não vale? Se inscreve aí, cara, porque toda vez que a gente resolver uma questão de concurso aqui de matemática ou física, você vai ficar sabendo, você vai ficar por dentro aí de tudo que está acontecendo. Vamos dar continuidade. Isso aqui o problema falou pra gente. Isso aqui ele falou. Ele falou a soma dos raios. Ele falou que a soma dos raios, está aqui em cima, é 0,4 decímetros. Está aqui, ó, informação que está lá no texto da questão da aprendiz. Então, nós vamos substituir aqui, ó. Onde tem R mais R, nós vamos colocar 0,4, que multiplica R menos R igual a 1. Agora, olha que interessante, esse 0,4 não está de um lado multiplicando? Esse 0,4 vai aparecer do outro lado fazendo o quê? Dividindo, tá vendo? Dividindo 1. Pô, e agora, Luiz, eu preciso efetuar essa divisão? Não, por enquanto não. Por quê? Nós vamos utilizar esse resultado aqui, ó, no que o problema nos pede. Aqui embaixo, ó, lembra que ele falou que nós temos que calcular a diferença entre os comprimentos das duas circunferências? Esse resultado aqui, ó, R menos R, vai aparecer aqui. Por quê, Luiz? Vamos colocar 2π em evidência? Vamos colocar 2π em evidência? Como assim, Luiz? Não estou entendendo. Como assim colocar em evidência? Nós vamos fatorar, meu amigo, essa expressão aqui, ó. O 2π, ele aparece em ambos os termos. Você consegue observar isso? Que o 2π, ele aparece aqui e também aparece aqui. Então, vou colocar o 2π em evidência. Se eu tirar o 2π daqui e daqui, o que fica dentro do parênteses é exatamente isso aqui, ó, R menos R. Se você aplicar a propriedade distributiva, amigo, você volta para essa expressão original aqui, tá bom? Mas o nosso interesse não é voltar para a expressão original, o nosso interesse é achar o resultado disso, o valor disso aqui. Então, nós teremos 2π que multiplica, agora que acontece a mágica da matemática. Olha aqui, quanto vale isso? R menos R. Aqui, está aqui em cima. 1 dividido para 0,4. Então, é isso que eu vou colocar aqui, ó. 1 dividido para 0,4. Tá bom? Aqui em cima, tudo é multiplicação, ó. Aqui, 2 vezes π vezes 1. Então, eu posso escrever 2π, tá bom? Dividido para 0,4. Poxa, Luiz, não entendi. Aqui, amigo, debaixo desse 2 tem o denominador 1 e debaixo desse π tem o denominador 1 também. E tá tudo multiplicando, ó. Tá vendo? Tá conseguindo compreender isso, ó? 2 vezes π vezes 1, isso deu 2π. E aqui, ó, 1 vezes 1 vezes 0,4, 0,4. E agora, para chegar à resposta, tem duas maneiras de fazer. Nós podemos dividir esse 2 que você está vendo aqui, ó, por 0,4. Podemos efetuar essa divisão, que é uma divisão bem tranquila. Luiz Antônio, tenho dificuldade na hora de dividir. Amigo, então você tem que estudar. Então você tem que voltar lá em divisão com números decimais. Vamos lá. 2 dividido para 0,4. Ó, o 0,4 tem uma casa decimal, o 2 não tem nenhuma. Então, coloco uma vírgula e um zero aqui, tá vendo? E eu corto, eu excluo as vírgulas, ou seja, dividir 2 para 0,4 é o mesmo resultado, dá o mesmo resultado que dividir 20 para 4, que dá quanto? 5. Isso aí. Acabou, pronto, acabou a questão da aprendiz de marinheiro. Olha lá a nossa resposta, ó, 5π. Tá vendo? Então, a diferença entre os comprimentos das circunferências é igual a 5π. Gabarito, letra D, tá vendo como é fácil? Então não tem mistério, cara. Então você percebeu que não é tão difícil você resolver uma questão como essa daí? Agora, não se conforme, não fique satisfeito em apenas entender a questão. Você assistiu a aula, eu sei que você entendeu. Agora, você não aprendeu ainda. Você só vai aprender quando você pegar o lápis e o papel, como eu já tinha pedido para você fazer, e você refazer a questão. Esse é o segredo é prática constante de resolução de questões. E aí você vai perceber, ao longo do tempo, uma evolução no teu conhecimento matemático. Vai por mim, acredita, você vai conseguir. Você tem potencial para isso, cara. O que está faltando para você é compromisso de estudar diariamente. E aqui, no curso preparatório para as escolas técnicas militares, eu vou ajudar você
a seguir esse caminho. Um grande abraço e até a próxima aula.